La Integração, hoje com a presença também da Rô Sieber. Tudo bem, sou Rosana Sieber, sou ativista da Relações Livres e vim aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o núcleo feminista da FADERGS. Então, no programa a gente vem trazendo pautas feministas, né? Questões relevantes ao universo feminino, na questão política, econômica, social, produção econômica. E para a gente começar a abordar o feminismo, eu fiz um breve resumo assim, do feminismo no Brasil e no mundo, para que a gente possa contextualizar também as lutas de antes, do passado e de agora, né? Então, nós temos vivido um feminismo de onda. Na primeira onda do século XVIII, teve a luta da mulher por questões de igualdade jurídica, direito ao voto, propriedade, posse de bens e direito ao divórcio. Com a entrada das mulheres no mundo do trabalho, elas enfrentavam péssimas condições de trabalho, sem direitos políticos ou sociais, né? Então, a data de 8 de março, que nós conhecemos hoje como Dia Internacional das Mulheres, muitas pessoas não sabem, mas foi concebida em 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, que reuniu mais de 17 países na Dinamarca. O objetivo dos esforços era lutar pelo direito feminino ao voto, e posteriormente, no ano seguinte, em 1911, houve o trágico acidente com a morte das 130 mulheres em Nova York, que aí o pessoal acha que, por causa desse dia, foi instituído dia 8 de março. Não, ele já vinha sendo organizado na Rússia, muito antes. Então, em 1917, realmente que foi instituído o Dia Internacional da Mulher, quando aproximadamente 90 mil mulheres trabalhadoras manifestaram-se contra o czar Nicolau II. Acho que muita gente não sabia disso. Então, foram quase 7 anos depois que aconteceu aquele trágico acidente, que houve a institucionalização do dia 8 de março. Então, a Rússia foi uma protagonista de uma das maiores legislações no sentido de ser mais avançada em relação às mulheres, com a legalização do aborto, o sufrágio feminino, o divórcio. As mulheres socialistas foram uma presença e uma força primordial para que essas reivindicações fossem incorporadas ao sistema operário, né? Aqui no Brasil, em 1933, o movimento sufragista feminino foi liderado pela Berta Lutz, com a conquista do direito de voto na época de Getúlio Vargas, no final dos anos 60. Então, o movimento ressurge, né? Então, em 1968, 8 anos depois, acontecia a segunda onda do feminismo, com o movimento hippie, com a vinda da pílula, o descobrimento da pílula anticoncepcional, a liberdade sexual. Os movimentos tornaram-se com amplitude internacional, de dimensões internacionais. E com essa busca da libertação da mulher, nos anos 80, ruiu o socialismo ao mesmo tempo e a ascensão do neoliberalismo, né? Então, assim, esse é um pequeno histórico do feminismo. Claro que tem muito mais coisas, algumas conquistas que estão ainda só no papel, né? E que a gente está tentando buscar. Então, as meninas da FADERGS estão hoje aqui, um núcleo feminista, né? Com a presença da Rihanna e da Vitória. Meninas, tudo bem? Tudo bem. Foi um breve relato aqui, bem resumido do feminismo. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente quais os cursos de vocês, como surgiu o núcleo feminista da FADERGS e o núcleo LGBTI. Então tá. Eu sou a Rihanna, sou estudante do 2º semestre do curso de Psicologia.
O núcleo feminista, ele surgiu no semestre passado, que coincidiu com o meu semestre de entrada. Ele foi criado pelo DCE, da atual gestão Nossa Força, Nossa Voz, gestão de 2015 até atualmente, para trazer questões relativas a gênero, sexualidade, feminismo, que é uma coisa que o MEC já vem exigindo nos seus debates também, assim, nas instituições de ensino em geral. E é uma ampla discussão que a gente tem acompanhado também nas redes e agora também em outras rodas. E foi uma necessidade que foi reconhecida, então, pelo DCE, de trazer esse debate para a instituição, que já estava avançado em algumas outras instituições de ensino superior. E, então, a gente resolveu criar o Núcleo Feminista no evento Feminismo, Nossa Força, Nossa Voz. Isso foi no dia 12 de agosto do ano passado. E aí se criou um grupo, o primeiro núcleo feminista, e que começaram as primeiras atividades acerca desse tema, da mesma forma que o LGBTI. E a Vitória? Meu nome é Victoria, eu sou do curso de Direito, e o núcleo LGBTI, ele surgiu no dia 11 de setembro de 2015, pelo DCE, em parceria do NADES, que ele promoveu um evento de Diversifica Albergues, que assim foi fundado o núcleo, e também porque o MEC, ele exige que trabalhem com gêneros e diversidade, e aí acabou surgindo o núcleo LGBTI. E é o TI no final? O LGBT já usam em várias instituições e sempre quando vão trabalhar com esse assunto, mas o I, ele não é tão incluído, ele começou a ser incluído agora, que é o intersexual, que é os antigos hermafroditas. E aí mudaram, porque esse nome ele é meio agressivo, né? Daí trocaram para intersexual. E aí incluiu no gênero LGBTI. E o T é travesti ou transexual. E vocês fazem parte do núcleo do DCE ou é um núcleo separado, assim? Ou trabalham junto? A gente trabalha juntos, na verdade, porque ao invés de ser uma ação do DCE, a gente é ligado ao DCE, a gente, digamos que tem uma relação com o DCE por ser uma questão de representação estudantil. Tu faz parte do DCE também? Eu faço parte do DCE, então, assim, é uma representação estudantil, então, para todos nós é interessante a gente estar integrado nesse diálogo, né? Então, e como foi também um sonho do DCE a criação desses dois núcleos, então a gente dialoga bastante, no caso a gente cuida das questões mais específicas, ao invés de, por exemplo, ser uma coisa, o DCE trazer um debate sobre uma coisa, a gente já se concentra mais para trabalhar as questões feministas, e o LGBTI também se concentra em trabalhar mais essas questões, assim, são coisas mais focadas, mas por ser representação estudantil, por estar ao lado do estudante, trazendo temas que são interessantes para eles, a gente sim está integrado nesse movimento. Então, por ser um sonho do DCE, a gente tem todo o apoio do DCE para estar fazendo as nossas sessões. Eu acho bem inovador, né? Porque o núcleo feminista no DCE e nas universidades não é algumas todas, outras universidades têm coletivos também, e em geral esses coletivos eles costumam ser autônomos, né? Porque as gestões de DCE elas vão mudando, as políticas e os entendimentos mudam bastante. Lamentavelmente na URGS, por exemplo, a gente já teve a coisa mudando da água para o vinho, do vinho para o vinagre, de uma maneira bem drástica, né? E aí os coletivos, para darem continuidade, eles acabam tendo que ser coletivos autônomos, né? Eles podem ser chamados pela entidade, mas eles têm que preservar a autonomia, porque às vezes o cenário político de umas universidades é mais estável e de outras ele é mais instável, né? Às vezes a coisa muda muito repentinamente. Para nós, assim, a gente sempre busca estar sempre mais integrado, mais unido possível, porque a gente acredita numa construção mais coletiva, que se a gente está unido, a gente consegue fazer melhor as coisas. E também é de alunos para alunos. Então, para nós faz muito sentido estarmos todos unidos, lutando pelas mesmas coisas, e dialogando, abrindo espaço para diálogo, abrindo espaço para escuta, que também é a nossa proposta, né? A gente se entende como um coletivo, mas por que não estarmos todos juntos? E tipo, escutarmos todo mundo e integrarmos as nossas lutas.
porque por mais que o DCE se foque mais na questão dos direitos do estudante e essas questões, a gente também fala um pouco sobre isso, mas a gente traz a questão feminista. E como, assim, universidade privada, a universidade não impôs dificuldades para vocês, ou ajudou, como é que foi? A privada teve mais dificuldade? Eu estou pegando, assim, o núcleo feminista agora, mas até onde eu tenho acompanhado, tenho percebido, tenho visto, assim, justamente por essa questão da normativa do MEC, que eu e a Vitória citamos, a gente tem um apoio da universidade para estar realizando as nossas ações. Então, a gente tem um bom diálogo com eles, e, inclusive, a gente tem o apoio do NADES para fazer as nossas ações. O NADES é o Núcleo de Apoio de Desenvolvimento Estudantil. O Diálogos Transversais, por exemplo, é um evento realizado pelo NADES e que tem o nosso apoio. A gente auxilia na divulgação, indicações de alunos, porque o Diálogos Transversais é feito somente por alunos da FADERGS. E uma vez por mês, não é? Agora eles estão tendo uma certa frequência, assim, mas é uma coisa que varia das agendas e tal. Mas, assim, a gente está sempre dialogando, porque o NADES traz a questão dos diálogos transversais, que é um tema muito interessante, que linka muito com o LGBTI, linka com o núcleo feminista. Então, a gente gosta de estar junto e a gente sente que isso ajuda no nosso potencial criativo e até na questão acadêmica. Isso abre muitas possibilidades para nós. Então, está sendo bem bacana, assim, a gente sentir que a gente tem esse apoio, tem esse empoderamento para poder trazer essas questões que são questões que estão sendo muito abordadas hoje no âmbito social, não só a instituição, seja ela pública ou privada. Com certeza, é bem interessante que vocês estão conseguindo fazer um trabalho e estabelecer um diálogo que é com, digamos assim, todas as partes da academia, né? Porque, em geral, a coisa fica meio isolada, né? Sim. O estudante fala daqui, o pesquisador não responde de lá, fica, às vezes, uma coisa meio travada, mas eu acho bacana que as coisas lá estão sendo combinadas. Eu acho que é importante que todas as pessoas da comunidade queiram se envolver, assim. Então, de parabéns. Obrigada. É a tua pergunta. É minha? Então tá. Com relação ao núcleo LGBTI, quais são as principais reivindicações que o núcleo tem junto à sociedade, ou se tem alguma específica junto à universidade? Independente se for junto à universidade ou à sociedade, promover conhecimento, né? Porque, além de tudo, porque de forma genérica, se tem 6 gêneros, né? De forma genérica. Mas no mundo inteiro, como as pessoas, elas conhecem e se sentem, são 56 gêneros. Então, o LGBT... Pode explicar, de repente, para quem está nos ouvindo, quem não conhece esses 6? O 6 é lésbica, gay, bissexual, transexual, pansexual e... Transexual, não, já falei, né? Travesti. E aí depois tem... bom, são 56, né? 56 depois tem dipossexual. Bom, vários. Tem gente inventando um monte de coisa. Sim, tem muita coisa. É como tu se identifica, na verdade, né? eu acho que a gente está inventando nomes, né? Porque a diversidade, de alguma maneira, ela sempre existiu. Sabe que eu tava lendo sobre esses 56 e tu tem que fazer muita ligação para entender um ou outro, porque tem coisas que elas são muito parecidas. Mas os que mais, de forma genérica, assim, são 6, né? Que as pessoas mais se identificam. E, enfim... o núcleo LGBTI da faculdade é para promover conhecimento e é também para ter essas quebras de tabu na faculdade. A gente promove conhecimento junto com o núcleo feminista, que é promover palestras e diálogos e tudo, porque assim tem muitas pessoas que não entendem ainda do assunto e aí a faculdade ajuda a aprender. E também é muito bom ter o núcleo LGBTI e o feminismo, porque ele acaba promovendo, de certa forma, a segurança, né? Caso sofram homofobia, algum preconceito, tu tem a quem recorrer, tem um núcleo lá. No feminismo, se acontece algum machismo na faculdade, tu tem onde recorrer, tem um núcleo feminista. Então, promover segurança, basicamente, e conhecimento para os alunos. Nós participamos do 3º Diálogos Transversais, né? Que o tema era sobre poliamor. E foi abordado pelo lado jurídico,
da questão da família psicologia e também. da psicologia também, né? Fala um pouquinho para nós, assim, daquela palestra. A gente esteve presente, mas também as pessoas que estão ouvindo, que não estiveram. Bom, eles falaram basicamente do amor livre, mas você vai explicar mais que eu, né? Porque ele falou, deu um show lá. Mas o poliamor, que as pessoas não conhecem ainda, mas tem muitas famílias já tendo essa relação, que ela foge um pouco da relação monogâmica, e aí pode ser 3, 4 ou mais pessoas. E o amor livre, que tu tem um relacionamento, só que Quer complementar? Não, pode ter mais pessoas. Na verdade, o poliamor e o relacionamento livre, eles têm algumas diferenças, não sei se cabe aqui entrar, mas mesmo lá na palestra também não ficou claro, porque foi dado um enfoque mais geral, né, no sentido até de promover uma tolerância e uma abertura das pessoas, no sentido de elas saberem que existem coisas que são diferentes da monogamia. Eu acho que esse era o enfoque principal da palestra, que foi atingido, né, mas assim como dentro do movimento GLBT, as pessoas inventam as nomenclaturas e fazem as divisões e se identificam mais como uma forma ou como outra, no movimento não monogâmico isso também acontece. E, na verdade, as questões das relações livres, digamos que a gente é um pouquinho mais desapegado da questão do reconhecimento do Estado. A gente não reivindica no nosso movimento, por exemplo, o direito de policasamento. A gente quer que todas as pessoas possam acessar os direitos civis e sociais, independente de estarem na condição de casadas ou não. Não quer dizer que a gente é contra que o pessoal do poliamor consiga, não, muito pelo contrário. Assim como a gente sempre apoiou a luta GLBT para que eles tivessem o direito de casar, não é porque a gente não quer exercer esse direito que a gente é contra que os outros exerçam. Muito pelo contrário. Até para isso não virar um fetiche, né? Eu acho que é importante que as pessoas tenham o direito de fazer. E até a palestra lá foi mais o foco jurídico. Caso uma relação poligâmica entre, sei lá, 3 homens. E aí, como tu vai colocar numa certidão de nascimento? E aí eles explicaram mais isso, a luta de tentar colocar, só que é muito difícil, né? E essa semana apareceu uma notícia, foi compartilhado no Facebook, nas redes sociais e nos canais de comunicação, que não é todos os juízes que entendem as relações poli, né? Não, alguns já existem, né? Então é questão de entendimento do juiz, e ele tem liberdade enquanto juiz de direito, né, de aceitar, depende do município, depende do local, do estado. E a gente tem um probleminha, Lu, que até a própria concepção jurídica de união estável, ela pressupõe exclusividade, tá? No contexto dela, né? Que a exclusividade é um pressuposto, sendo que no casamento isso não é pressuposto nenhum, né? Porque a pessoa ter um amante quando ela é casada legalmente não anula nada, né? Mas, enfim, para a questão de comprovar que existe uma união estável, o fato de ter múltiplos parceiros pode vir a ser uma dificuldade, sim, porque o juiz pode dar margem a essa interpretação da lei. Outros já vão interpretar que não, que há uma constituição familiar, independente de não ser uma configuração tradicional. Então, pode dar sorte, pode não dar. Teve um caso em Santa Maria, agora, de 2 lésbicas que tiveram um filho com a ajuda de um amigo, mas elas queriam que o nome dele fosse incluído como pai, porque ele vai participar da criação dessa criança, e aí conseguiram incluir na certidão de nascimento o nome dos 3. Eu não sei depois, quando fizer outros documentos, como é que vai ficar essa questão, mas a princípio já se conseguiu fazer o primeiro registro triplo. E por que uma criança só tem direito a ter 2 pais, né? E por que só pode se declarar como pai de uma criança se a pessoa tiver uma relação afetiva íntima? De repente eu posso dizer que, bom, eu quero ter uma família com meus 3 melhores amigos e não com meus 3 parceiros. É uma vitória na sociedade gaúcha, uma pequena abertura, né? Você tem que promover a abertura aos poucos. É um precedente, né? Em direito, eu diria que é um precedente. A gente não sabe se esse precedente vai ser seguido, mas isso é importante. É uma pequena vitória, assim, são coisas que aos poucos tá sendo uma brecha aqui, uma brecha ali, já está trazendo para discussão. E é aquilo, para que se tenha uma legitimidade, muitas vezes a gente precisa da aprovação social para que depois se venha discutir até no âmbito jurídico, essas questões, assim. Então, até a questão do gênero, do 56 gênero, por que dar nome para tudo? Porque a gente precisa ter um nome para tudo para poder entender o que está acontecendo, a necessidade, acho que das pessoas, assim, enquanto sociedade.
né? Então, assim, esse caso de Santa Maria, tu falou disso, eu me recordei de um ano passado, alguma coisa sobre um CTG, algum pedido de casamento, eu acho que foi que teve. Ah, eu lembro. E então, assim... Eram 2 homens, né? Vestidos piochados, e foram lá e fizeram o pedido. E são coisas, assim, que a gente imagina, nossa, é tão difícil, mas ali uma pessoa já vai conseguindo, outra pessoa já vai conseguindo, e a gente começa a criar esses espaços de debate. O ambiente CTG é conservador, e deixou todo mundo... foi uma festa. E acabou sendo uma celebração muito positiva, assim, eu lembro que na época eu não cheguei a ver comentários negativos sobre, eu só vi pessoas celebrando, que bom que eles conseguiram nesse espaço tão conservador, um espaço tão machista, eles conseguiram ir lá e legitimar a relação deles, que eles queriam se casar, eles queriam formalizar essa união, porque para eles era importante. Né? Então, assim, são essas pequenas vitórias, assim, que eu acho que vão nos impulsionar para algo maior e até para a gente dar continuidade às nossas lutas, assim, acho que é até um fator motivador. Tem mais alguma coisa para complementar? Não, eu acho que a gente pode voltar para o nosso roteirinho. Esse que tu tem aí. Não, eu queria colocar com vocês a questão seguinte, a gente está vendo agora, a gente já teve a primavera lá em 2013, todo aquele processo, a gente teve mais um processo agora em 2014, em 2015, toda essa função que teve com o Eduardo Cunha, né, do projeto do 5069, e agora a gente está tendo mais um processo, que é o processo das ocupações das escolas. A gente está vendo uma efervescência muito grande, né? Queria saber um pouco o que vocês acham, assim, desse momento, assim, e como é que vocês, de alguma maneira, se colocam nesse processo. Sim. Particularmente, assim, a gente conversou um pouco sobre isso, tal, no núcleo, e a gente acha super importante esse movimento que as escolas estão fazendo, porque a luta deles é por uma educação melhor, questões até, eu vejo eles falando de segurança, na forma como eles se organizam, assim, que é algo impressionante. Eles conseguem fazer tudo funcionar de uma forma muito orgânica, muito tranquila. Eles têm o apoio, muitas vezes, dos pais, da comunidade. Inclusive, eu particularmente participo de algumas redes de apoio na internet para as ocupações, até para acompanhar o que está acontecendo, se consigo ajudar e coisa e tal. Mas, assim, no núcleo feminista, as meninas acharam super bacana, porque essa luta por uma educação melhor, as pessoas estão lutando pelo seu futuro, eles não estão indo lá fazer bagunça, não, eles querem uma educação melhor, eles querem receber uma merenda boa, né, porque a gente sabe que pessoa com fome não aprende. Eu, como estudante de psicologia, isso é frisado bastante, porque a gente, aluno com fome não aprende. Então, é uma luta super legítima, acho que essas ocupações, elas estão acontecendo, e se elas estão acontecendo da forma que está sendo, é porque é necessário. Então, a gente está falando ali na rua antes, 136 escolas? 128. Eu acompanhei 80. Já não, é que nas últimas 48 horas no interior se pipocou mais. 128 escolas ocupadas no Rio Grande do Sul. Sim. E eu estava falando até com minha mãe sobre isso, né, de almoço, assim, que nessas 128 escolas, só 2 deu problema de vandalismo, alguma coisa assim. Então, tu vê 126 escolas, olha quantos alunos, todos eles estão focados num único objetivo. E não é só, eles não estão reivindicando só os direitos deles, mas também dos professores. E não é baderna, tá tendo palestra, tá tendo pautas e tudo. Até tu entrevistou as gurias do pedal das minas, elas estão indo. E tu faz parte também, também. Todas elas estão indo em todas as escolas ocupadas de Porto Alegre, né? Com as bikes. Estão indo lá, contribuindo lá nas oficinas, estão levando doações, e também eu vi que tem algumas oficinas feministas nessas ocupações, rodas de conversa sobre feminismo, e nas fotos... Eu vejo que nas fotos, assim, todos os alunos participando, a menina, menino, todo mundo tudo. Participa. E tu também tá participando, né? Eu tô participando mais, assim, acompanhando um pouco, né? Até porque o pai da minha filha também já tocou em várias dessas ocupações. Eu tenho algumas pessoas aqui. Tô disponível, galera das ocupações, se quiser me chamar para participar de alguma oficina.
até porque eu acho que dentro do tema de gênero e sexualidade não existe um tema. São 50 temas, assim, por fora, né? E, assim, eu acho que eles é que tem que demandar, sabe? Eu acho que eles é que tem que dizer dentro desse tema, inclusive, o que eles querem discutir, o que eles querem debater. Eu comecei no movimento secundarista, estudei muito tempo no movimento secundarista, fiz de tudo que vocês podem imaginar, inclusive greve de estudante, na época lá em Pelotas. Foi um período, assim, bem importante para a minha formação política, e eu boto muita fé nessa gurizada, assim. Eu acho que estão assumindo qual é o seu papel dentro da escola, né? E a escola não mais será a mesma depois desse processo de ocupação. E isso vai ser um grande legado. Assim, as escolas não serão mais as mesmas, eles não têm que aceitar o papel de serem um mero objeto dentro da escola, como se eles fizessem parte da decoração. Eles têm que ser sujeitos, eles têm que ser protagonistas, e isso é uma coisa muito importante que está acontecendo dentro do tema da questão da sexualidade, do tema de gênero, é super importante. Porque por que muitas meninas não podem ir ocupar a escola? Que tipo de pressão essas meninas sofrem em casa? Que tipo de desculpa elas têm que dar? Isso tudo são questões que são bem pertinentes, sim, sabe? Porque muitas vezes as meninas, até nessa idade, elas estão mais maduras que os meninos, elas estão super à frente, mas muitas vezes elas sofrem uma pressão em casa que é muito maior do que os meninos sofrem. É comportamental, né? Não é todo pai que deixa uma menina de 16 anos dormir fora de casa, mesmo que seja para um propósito firme, como é a questão das ocupações, né? Que não é baderna, que é uma coisa organizada. Mas a gente sabe que existe um controle sobre as meninas que pesa muito mais. Né? Não, e outra, eu acho, as meninas deveriam estar lá, óbvio, e tem que estar. E eu tava vendo que na organização, quando o pessoal vai dormir, eles dividem. Os meninos dormem numa sala, as meninas dormem em outra, e, de certa forma, tá sendo muito organizado. E eu acho que as meninas têm que estar lá representando, sim, não tem que ter isso as meninas não vão, tem que ficar em casa. Estão conseguindo trabalhar bem a questão do respeito, assim, pelo que eu acompanho nas redes. Eu tenho acompanhado mais nas redes, assim, porque é onde eu estou conseguindo, assim. Mas pelo que se pode ver, a questão da autogestão está vindo muito forte, a forma como eles se organizam, divisão de tarefas, eles não estão fazendo, pelo menos não está parecendo que eles estão fazendo de uma forma tão sexista, e também até a criação desses debates já favorece para que não se crie uma divisão sexista das atividades dentro da ocupação, as atividades de limpeza, as atividades de fazer comida com as doações, quem vai dar as oficinas, as aulas que eles pedem, né? Pessoal, alguém pode dar uma aula de alguma coisa preparatória para Enem. E, então, assim, eles estão trabalhando isso na prática, eles estão vivendo. Eu acho que essa vivência é super importante para eles, porque eles vão sair dali, porque a gente sempre falava assim, a escola, unidade escola e depois sociedade, como se fosse uma coisa fechadinha e não tivesse contato nenhum, mas está tendo contato o tempo inteiro, e eles já estão vivendo e fazendo essa transformação. Então, como tu disse, é um momento, assim, super importante. Meninas, assim, em relação ao breve histórico que nós falamos do feminismo, e essa intensa mobilização que as mulheres estão participando, tem vários movimentos, né, em relação às pautas políticas, quais as lutas que vocês acham que se repetem, que nós estamos nos repetindo, porque ainda nós não conseguimos, talvez só no papel e não na prática, e quais as reivindicações atuais, assim? A gente acredita, a gente até botou isso em discussão, que é a questão da violência. É uma questão que a gente tem um avanço e a gente tem um retrocesso. Repetido ainda. Isso é uma coisa que se repete, é um ciclo que a gente acaba repetindo, a questão da violência, como a gente trata a violência, e aí já entra a questão jurídica dos nossos direitos, e como é que a gente recorre, como é que a gente tem acesso, e quem a gente busca, a questão do apoio, como a gente busca esse apoio. É uma discussão muito ampla, assim. E a gente também questiona a forma como a violência acontece, por que ela acontece e por que ela ainda não mudou. Porque pode ter mudado algumas coisas desde a evolução da humanidade, assim, historicamente falando, mas outras coisas ainda permanecem. Que a violência doméstica, ela continua acontecendo. Claro, hoje a gente tem mais formas de denunciar, de buscar um apoio,
A questão das redes sociais tem ajudado muito na questão das redes de apoio, que às vezes a gente busca uma rede de apoio para uma pessoa que a gente às vezes não conhece, mas que ajuda bastante, assim, que a gente acompanha bastante as redes sociais, páginas de Facebook feministas, grupos que trazem bastante essas questões, assim, vamos ajudar a nossa irmã, essa amiga que está passando por esse momento difícil. Sim. Então, a violência, a gente tem alguns avanços nesse sentido, mas ela continua acontecendo. E a gente continua se questionando e a gente ainda vê alguns comentários pesados sobre por que a violência acontece, tentando justificar de alguma forma. Sim. A forma como naturalizada. naturalizar. Se apanhou é porque fez alguma coisa de errado. Como se a mulher fosse uma criança, né? Ai, mas o que tu tava fazendo na rua essa hora Sim. para ser violentada? A questão política, também a participação da mulher na política, né? Que até vou fazer um link, assim, candidaturas, por exemplo, para os diretórios acadêmicos lá da FADERGS. A gente teve casos de machismo para candidaturas de diretórios acadêmicos, a gente teve isso no DCE, e até foi também uma questão que foi pensada no feminista. Então, assim, até para a gente ver representações no Senado, no Congresso e tal. Machismo no sentido, assim, de que mulher não era competente ou de que natureza, assim, o machismo, ou que a mulher não é boa na política, não sabe conduzir política. Que mulher não serve para política, que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, e aí começa a querer relacionar a alguma pessoa do tipo, é porque teve um relacionamento com alguém, e tenta tirar a legitimidade da mulher de estar lutando por aquilo ali, por alguma questão pessoal, ou pessoal que nem exista, talvez. Mas só para tentar tirar daquele espaço. Sim. E a gente vê que isso acontece. Desqualificar a pessoa. Tipo, tu não tem qualificação, tu não é uma pessoa sensata. O oponente, normal na política, tentar desqualificar o oponente, né? Atacar por baixo. E se for uma mulher, fica muito mais fácil. Muito mais fácil pegar na sociedade machista de tu desqualificar, né? Então, tudo é histeria, e é uma histeria que é ruim. Para a mulher é uma associação negativa, porque a mulher é muito emotiva, muito isso, mas todo mundo vive as emoções. Só a diferença é a forma como a gente expressa isso, né? Então, assim, homens também são histéricos e a gente sabe isso quando a gente fala um não para eles, porque alguns reagem de uma forma e outros reagem de uma forma não tão positiva. A gente sabe disso, né? Então, eu acho que nessa questão política não se tem um certo avanço, porque a gente consegue ter uma participação feminina na política, mas ainda não está ao ideal. A gente gostaria que tivesse mais, assim, falando questões universitárias e questões mais gerais mesmo. E essa questão também da violência, do assédio, tanto na rua, um assédio no trabalho, também está se discutindo essa questão, legislação, o que eu faço, redes de apoio. E mais ou menos isso, assim, a questão das mulheres estarem no momento que elas estão perdendo seus direitos de uma certa forma, tá tentando, pelo menos, elas não estão perdendo ainda, mas estamos na luta para que isso não aconteça. Essas são repetidas ainda, ainda são coisas que a repetidas. gente fica ali repetindo. Sim, mas essas são vitórias, ainda que estamos tentando mudar essa questão, né, até pelo lado do direito da mulher poder... A questão que a Rô citou, da 5069, que é a questão da mulher ser, quando ela é vítima de um estupro, ela poder ser recebida na rede pública, ter acesso à pílula do dia seguinte, ou, se não, dentro daquele prazo, ela poder fazer um aborto seguro dentro das unidades do SUS, né? Então, o Eduardo Cunha interferiu com um cunho religioso, criminalizando qualquer agente de saúde que tentasse atender, que assim, poderia colocar sua posição religiosa, né? Podia se negar ao médico, ao agente de saúde, que de certa forma, é uma violência. A mulher já vem da violência, né? E muitas vezes ela não vai lá na delegacia denunciar por medo, por vergonha, porque ficou traumatizada, e ainda os decretos aí querem que a mulher passe, que tenha que ter o boletim de ocorrência, que sabe, para poder garantir todas essas coisas. Então, é um fardo bem pesado, né? Essa 5069. E esse grupo que está no Congresso, que é um grupo muito religioso, e que o Brasil é um país laico, né?
Deveria ser. Né? É isso, então? Quer complementar? Queria complementar a parte da violência na parte LGBT, que eu estava vendo uma pesquisa segundo o grupo gay da Bahia, que a cada 27 horas uma vítima LGBT é morta. E que o Brasil, no mundo inteiro, é o que mais mata a população trans no mundo inteiro. Então, a violência no LGBT no Brasil é muito grande. Porque é maior que o mundo inteiro. O Brasil é o país que mais mata. E aí, em questão da violência, tem que se lembrar isso, porque é um absurdo, né? É um absurdo. E era só isso que eu queria. Nós somos campeões com vários índices, vários negativos, né? Hoje, no Brasil, pela pesquisa, um travesti não passa de 30 anos. Porque ele vai ser morto antes. Diante das pesquisas. A cada 27 horas morre. E aí, só queria colocar em pauta. Gostaria de complementar, já que as gurias frisaram bastante essa questão da luta do núcleo feminista, que o Brasil figura como o 5º país com maior índice de violência contra a mulher. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida, sendo que 70% dos casos são os próprios parceiros. 5.000 mulheres são mortas por ano, 13 mulheres por dia, tudo fonte de uma violência estrutural baseada em desigualdade, em pobreza, em racismo, né? Então, é bem alarmante. Acho que é todo um projeto, né, para acabar com diminuir um pouco o número de mulheres. Não sei se você gostaria de complementar. Eu acho que a violência contra a mulher e a violência com relação aos trans e aos travestis, ela está muito relacionada, né? Porque, de alguma maneira, é muito ofensivo, né? Que aquele que nasceu como homem queira se colocar no papel daquela que é para estar rebaixada, que é a mulher, né? É como se fosse ofensivo, ultrajante, subversivo, né? Tu querer te colocar no papel de outra pessoa e ainda é uma outra pessoa que é nascida para ser inferior, né? Porque por mais que as pessoas, se você perguntar, ninguém é machista, ninguém é racista e ninguém é homofóbico. Não existe. Não sou machista, mas... Mulher, não sou machista, mas mulher não serve para fazer tal coisa, né? Não sou homofóbico, mas meu filho não pode ser gay. Não sou homofóbico, mas não façam essa vergonhice na frente do meu filho, né? Então, ninguém é nada, ninguém é racista, não há nenhum racista no Brasil e todo mundo diz que o racismo existe, né? Então, assim, quando você fala para as pessoas de que esse pensamento é um pensamento que ele está internalizado e ele vai explodir em ações violentas, as pessoas elas não conseguem entender, porque elas, na verdade, elas não assumem que elas têm o preconceito dentro delas, que elas são homofóbicas, racistas, machistas, e aí, quando tu vê em situações das mais banais, né, o preconceito explode na forma da violência. Não, e aí tu vai falar sobre isso com alguém, as pessoas falam, não é que não existe racismo ou machismo, é vocês que veem isso em tudo. Não, o problema é eles que não veem o machismo, é eles que não veem o racismo e homofobia e tudo. Justamente para a gente estar trabalhando mais essas questões, que a gente tem o senso crítico mais apurado para identificar onde é que está o machismo, onde é que está o racismo. A gente desenvolve, né? Não é questão de ver em tudo, mas é parar para pensar em, gente, olha só, isso não tá certo, isso não tá legal. Hoje a gente trabalha e fala mais a questão da empatia, vamos cuidar do outro e vamos se preocupar, e olha só, tem a questão histórica envolvida. A gente tem um senso crítico mais apurado hoje. Consegue examinar no discurso, na ação também, às vezes é bem subjetivo, né? Numa palavra que é trocada no discurso. Bem sutil. Bem sutil. E tem aquela velha história, né? Quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Então, é óbvio, né? Que a minoria, ela sempre vai ser mais sensível, né? Sim. E quando a gente passa por alguma coisa pessoal, é óbvio que isso se fica uma característica mais marcada, né? Eu num episódio que eu sofri uma homofobia bem séria faz bastante tempo. Isso foi lá em 2005. Isso, né? Foi um período de agressão física que eu passei. Eu simplesmente não conseguia voltar para o cursinho
tá? Que eu, na época, fazia cursinho em Pelotas, mas o que ocorreu foi aqui em Porto Alegre, né? E aí, eu simplesmente não conseguia ficar no espaço do cursinho e escutar aquelas piadinhas homofóbicas idiotas. E antes eu escutava, eu só achava chato sem graça, né? Mas do chato sem graça, ela passou a ser ofensiva. Né? E aí, às vezes, a pessoa que não passou pela violência em si, ela não consegue perceber essa nuance, né? E é complicado também tu dizer quem é que não passou por violência na nossa sociedade, né? Qual é a mulher que nunca passou por violência, qual é o negro que nunca passou por racismo. Então, assim, é difícil a gente cobrar que a pessoa não vai ver racismo em tudo, porque ela já sofreu racismo. Ela sente o cheiro. Ela está preparada para aquilo, né? Já está na defensiva, justamente porque já teve uma vivência anterior. Já tem uma mera recordação aí, já vem um comentário sutil, aí já fica aí, lá vem. E eu acho que na política dá para perceber bastante essa questão, né? Porque o espaço não é bem utilizado pelas mulheres, vamos dizer, no sentido de que a gente tenta conquistar o espaço, ele não, na verdade, ele não é um espaço natural, vamos dizer assim, a gente está conquistando, deveria ser natural, mas a gente está conquistando e é bem complicado, aí surgem essas questões que vocês colocaram na própria política, né, do núcleo do DCE. Sim, e também em questão de racismo também, eu acho que às vezes o racismo ele acaba sendo cultural das pessoas, sabe, elas são assim, por natural, sem perceber que elas estão sendo racistas, porque no comentário delas no dia a dia, exemplo, uma vez eu me relacionei com uma negra, e aí um cara chegou, ai, mas vocês são um casal tão diferente, né? Uma ruiva e uma negra. Qual o problema? Não tô entendendo. Diferente. Mas o racismo pode ser também quanto ao alemão, claro, ao japonês, à ruiva, também. O judeu. Por quê? Porque claro, que é mais conhecido, né? Sou diferente porque eu sou negra? O índio, então, né, gente? A discriminação que o índio sofre na nossa sociedade, né? É impressionante. Mesmo quando eles estão convivendo no mesmo espaço que nós, quando eles vêm para o espaço urbano, né? Eles estão nesse espaço, mas eles estão marginalizados, mesmo estando convivendo no mesmo espaço que nós. Eu assisti esses dias isso. Teve uma reunião do Núcleo Feminista que nós estávamos pensando em fazer uma palestra sobre racismo e sobre nas universidades. Isso é um projeto? Já está na pauta assim do projeto? Não, foi só uma ideia assim que a gente está colocando. E aí a gente estava conversando sobre os negros na universidade e sobre racismo, porque sempre voltam mais pro negro, né? Só que a gente estava pensando, não tem um índio na nossa universidade. Ou que a gente tem conhecimento. Não tem um índio na nossa faculdade. Não, e eu me lembro vagamente também. Como assim? A gente vai ter que ver isso aí. Tá errado? Na realidade, existem as cotas, até quando foram instituídas na URGS, para os indígenas, ela foi um processo ainda diferente né, porque eles não passavam nem, para não passar pelo vestibular tradicional. O número de indígenas que conclui o 2º grau e, portanto, está apto a ingressar na faculdade é tão baixo, mas é tão difícil para essa população está ainda mais marginalizada que o povo negro, que também já tem menos acesso a concluir o 2º grau, eles têm menos acesso ainda. Quantos que conseguem concluir um 2º grau? Sim. E o quanto da nossa ciência dita tradicional, né, se apropriou, né, do conhecimento desses indígenas e aí tornou ele acadêmico e científico, né? E esse povo não tem retribuição nenhuma, né? Disso que foi usurpado deles. Agora que ela falou ensino médio, eu só lembrei de um negócio aqui rapidinho, que nós temos mais mulheres do que homens na sociedade. Aí fizeram uma pesquisa de ensino fundamental e médio, tem mais meninos no colégio do que meninas. Por que se a sociedade, se as mulheres e as meninas são o número é maior que o homem? Isso aí tem que ver, tem alguma coisa envolvida machismo, não sei se elas engravidam. No ensino fundamental? No ensino fundamental e médio. Seja esse índice que aumentou bastante. Porque elas engravidam. Ou às vezes estão em casa cuidando dos irmãos menores também. Também. E também a gente estava vendo o maior número de... Porque rola muito assédio no colégio. Eu, no ensino fundamental, sofri assédio pelo meu professor de educação física. E o maior número de assédio que sofre de meninas é por professores de educação física. Porque as meninas, elas estão
numa parte que elas, né, no ensino fundamental, que o corpo está desenvolvendo Os hormônios e tudo. Então, às vezes, elas não querem fazer educação física porque o corpo fica exposto. E aí elas acabam ficando de lado, né? Aproveitam a situação e tudo. Então, tinha que ver. São coisas que tem que se pesquisar, tem um fundamento, né? Se os índices aumentam de exatamente. lado, tem algumas consequências. Então, o machismo, ele não está só na universidade, ele está também no ensino médio, ele está também no ensino fundamental. E até por ter a escola de educação física lá na FADERJ, a gente ter esse curso, até interessante a gente trazer, de repente, como proposta de debate, né, essa questão. Você tem esse curso? De educação física tem lá na escola de saúde. Então, até a gente divide as sedes agora. Antes era a JP Psicologia, agora a JP já está mais integrada, já tem pessoal do serviço social, já tem a João Pessoa, desculpa. Sim. Sede João Pessoa, aqui na esquina da Venâncio com a João Pessoa. E aí agora tem mais... onde era o cinema. Isso, onde era o Cine Avenida, exatamente. E tem mais agora o pessoal da educação física, do serviço social, então talvez até era uma questão a gente trazer para eles, porque eles vão para diversas áreas e talvez de repente eles vão para educação. Claro. E até para eles né, terem uma visão. Uma cursanda de educação física feminista. Da nossa Raiza. Ah, é verdade, Raiza, três. Fernanda e a Carla. Quantas vocês são? E nós somos 13. 13. Só do núcleo feminista? O feminista somos 13. E o DCE? O DCE, quantas pessoas? 23 pessoas no DCE. E o LGBTI. Fora os núcleos. Isso aí. O grupão grande. O LGBTI era quantos antes? Uns 8. Agora nós estamos em 4. Mas vai aumentar. Mas vai aumentar. A gente já tá na luta da mesma forma que o núcleo feminista para se ter um grupo. A gente já estava na luta para conseguir mais meninas. O LGBTI está na mesma função, então daqui a pouco a gente vai ser grupos maiores. Bom, gente, recentemente, né, a gente teve um processo aí de mudança de governo, que eu vou chamar de golpe, não tem por que usar outra palavra, né, e a foto daquele ministério já diz muito pra gente, né, de que país, né, por quem que esse país agora passou a ser governado, né, é uma foto dinossáurica de ministério, né, aquilo que é considerado como não sendo prioridade, como a questão da cultura, igualdade racial, mulheres, direitos humanos, tudo isso deixou de ser ministério, perdeu status, perdeu importância dentro do governo, né? E da mesma forma como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que a Secretaria de Políticas para as Mulheres também, né, foi extinta mesmo, e a gente só percebe retrocesso nessas políticas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que vocês estão vendo esse momento, assim, esse período de... É um momento difícil, assim, porque, como a gente estava falando na outra questão, né, de questões que hoje, nessa nova onda do feminismo, que já estão chamando de terceira onda, ainda há divergências por questões históricas, mas alguns já dizem que é a terceira onda do feminismo. Provavelmente seja, só a gente vivendo ela e estando daqui a uns anos para saber. Junto com a tecnologia, né? Tecnologia e movimentos nas redes. E é essa questão que a gente estava falando antes, de as lutas, existem lutas mais atuais, por questões de a sociedade se modifica, ela muda, as questões, enfim, particulares ou coletivas mudam também dessa percepção, mas em alguns aspectos a luta ainda é a mesma. Então a gente ainda continua, digamos que patinando na questão da violência, porque por mais que a gente tenha uma legislação, já se foi extinta, no Rio Grande do Sul, essa questão da Secretaria da Mulher. Ou a gente sabe que ela é só uma secretaria hoje, ela já não tem mais uma questão tão ampla. Então, eu acho que é um momento de diálogo muito difícil, assim, porque eu, particularmente, pelo que eu tenho acompanhado, as pessoas, elas não estão dialogando, elas estão sendo muito agressivas. E a gente está acompanhando o movimento nas ruas e tal, tem grupos que não reconhecem esse governo como legítimo. E também a luta feminista está super engajada nessa questão, justamente porque
A comunidade LGBTI, a comunidade feminista já percebeu que com a ascensão desse novo governo, talvez a gente tivesse retrocessos, coisas que a gente já vinha sentindo antes, mas não com tanta força. Né? Então, assim, acho que é um momento muito difícil e que talvez essa crise esteja servindo para que a gente entenda que é necessário a gente ter muito diálogo, muita escuta, principalmente para se fortalecer, para estar lutando para a consolidação desses direitos, para que a gente não perca de novo, porque já tem uma frase feminista que fala sobre isso, que a gente não pode piscar, que alguém pode estar indo lá e... Que a gente já perdeu. E a gente pode perder aquilo que a gente já conquistou. Sim. Que a gente, claro, a gente deve tentar consolidar aquilo que a gente já conquistou e sempre avançar para que se tenha mais, no caso, mais direitos, para que se tenha um maior respeito, assim. Mas é isso, assim. Mas a questão é difícil, é um momento complicado, é um momento que está afetando até em questões econômicas, mas, assim, seguimos a luta para que as coisas melhorem e para que a gente não perca tudo aquilo que já foi conquistado. Vitória. Eu acho que... Eu não entendo muito, assim, de política, mas eu acho que isso está sendo todo um jogo, sabe? Porque na votação do Senado, eu não sei se chegou a assistir, primeiro eles falavam que iam ser contra o impeachment, com a gravata vermelha, aí chegava na hora de votar, eles votavam sim. Então eu acho que foi tudo um jogo, entendeu? E eu tenho muita certeza, assim, que tentaram também tirar a Dilma por ser uma figura mulher no poder. Com certeza. Eles não aceitam que uma figura mulher esteja no poder de um país. E todo mundo, aí depois falam, mas se eu colocar uma mulher lá, né? Olha a merda que... Claro. Até a questão da revista Veja, a capa da revista Veja, mostrando a Dilma como uma mulher descontrolada. A guerrilheira. Assim, tem que ser bela, recatada e do lar. Ontem eu tava na manifestação, aí as feministas cantavam assim na manifestação. Nem recatada e nem do lar. As feministas são na rua pra lutar. Enfim, enfim, eu acho que também o impeachment, além de ser um jogo, antes na Globo, né, eles estavam muito no foco Lava Jato. Aí como ia, né, cai todo mundo, o que eles fazem? Vamos colocar algo muito maior lá, para o pessoal esquecer Lava Jato, esquecer corrupção e agora ser metralha na Dilma. E aí foi o que aconteceu, eu acho que eles fizeram, foi tipo tudo um jogo, sabe? Vamos botar o impeachment, porque todo mundo vai pensar nisso, vamos esquecer da Lava Jato, e aí acabou a corrupção, e agora, com o Temer no poder, não existe mais corrupção, né, nesse Brasil. Só que não, né? Com certeza. Tem alguma coisa aí? Não, eu acho que não. Eu acho que as coisas que a gente tinha pontuado de falar, a gente já falou, já meio que fundiu as perguntas aqui. Nós temos os informes, né? Tem? Vocês querem dar informes? Primeiro, as convidadas. Acho que a gente só esqueceu de mencionar as coisas que a gente já fez e está fazendo agora, os projetos do Núcleo Feminista. Acho que a gente acabou não mencionando, né? No semestre passado, junto com a Babi do Vamos Juntas, foi lançado o Vamos Juntas da Parada. É um formulário que a gente tem, que pode ser acessado pelo site do DCE, ou existe um link direto para o formulário, que a pessoa ela preenche o seu trajeto, a sua unidade, o seu turno, e aí a gente conecta essas pessoas que fazem o mesmo trajeto para elas irem juntas para a parada. A gente só faz isso de uma forma manual. Então, é uma coisa que acaba demorando um pouco. A gente fez esse ano, está fazendo o relançamento de novo, que foi uma coisa do semestre passado, mas a gente está fazendo o relançamento de novo, como a gente é um grupo de 13 meninas, então a gente vai tentar dar uma agilizada nesse processo. Teve também, no semestre passado, o primeiro torneio de futebol, que teve participação do Núcleo Feminista, teve uma intervenção, que as meninas apitaram o jogo junto. Soube que tiveram alguns comentários bem desagradáveis e machistas, mas é mais uma questão para que a gente trabalhe de novo. O jogo dos meninos ou o jogo das meninas? Acho que o jogo de abertura. Tinha meninos e meninas? Só meninos. E aí, para esse semestre, a
gente já quer ver um time feminino, porque agora vai Aí não ter... pode xingar a gente, a mulher no meio do campo. Aí dá confusão, né? Porque agora, esse semestre, vai ter a Recopa, que é dos times vencedores. E no próximo semestre, talvez, se tenha novamente torneio. E se tiver, a gente quer ver de colocar um time feminino para estar lá representando. Quem sabe que mulher também joga futebol e joga muito bem. Então, foi uma coisa que teve semestre passado, que foi essa intervenção do núcleo feminista nesse primeiro torneio. A gente fez também, a gente participou de uma audiência pública na Assembleia que falava sobre a questão do machismo nas universidades e as mães e aquela questão toda, e a gente tem já um ofício solicitando a capacitação docente para tratar dos assuntos LGBT e feministas, assim. A gente, claro, a gente dialoga com os alunos, a gente também tem interesse de alguns professores, participações e tudo mais, mas a gente também quer que eles tragam esse debate para a sala de aula, para ser mais inclusivo. Legal. E para esse semestre a gente já teve a Páscoa Feminista, que a gente trouxe, pegamos contatos de meninas que enviaram para nós, algumas alunas da FADERGS, outras não, que produziam ovo de Páscoa artesanal, e a gente divulgava o contato delas para que elas recebessem encomendas. Na produção econômica, estimulando a produção econômica. Até porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres fazem isso como uma complementação de renda, para ajudar em casa. De repente, se fosse uma aluna da FADERGS, até para ajudar na questão de... Bom, a gente sabe que é uma instituição privada, então tem muitas meninas que pagam mensalidade, tem filho, e aquela coisa toda. A gente sabe que o orçamento na época da faculdade é um pouco apertadinho. Então, até para estimular isso, e a gente quer dar continuidade da campanha da Páscoa Feminista com o compra de uma mulher. Então, a gente vai ampliar já essa questão, tipo, não vai ser mais só a Páscoa, vai ser no caso, outras produções que elas estejam fazendo, seja de produtos ou serviços. Isso é uma coisa que está para ser lançada na nossa página. A gente vai trazer também o Cine Debate, que é uma coisa que a gente vê que já rola também em outros locais. Nos avisa, ainda tá para a gente marcar a primeira data, né? Mas é uma coisa que já está encaminhada também, a questão que a gente vai colocar absorventes e suas unidades. Já foi encaminhado o ofício de autorização da instituição de ensino para que a gente faça essa intervenção, que já foi feita em algumas universidades, eu vi que foi feita inclusive aqui na Uniriter. Então, a gente também está entrando para estimular para as meninas, quem não tiver, recebe absorvente, quem tiver sobrando na bolsa, doa. Até para estimular a questão da solidariedade e essas outras questões, porque às vezes a gente acontece, né, da gente ficar nos dias e aí a gente não tem uma absorvente. Quem nunca na escola ou na universidade não teve que pedir um absorvente emprestado para uma amiga ou uma professora? Sai colado aqui na cintura. E até para se tornar natural essa questão, tipo, porque às vezes as meninas ficam muito constrangidas de estar pedindo, de estar tão assim, né, já é uma nova intervenção, assim. E, claro, a gente vai trazer mais outras questões. Teve a participação do Núcleo Feminista no EME, que foi o encontro de mulheres feministas no Rio de Janeiro, que eu estive presente representando o Núcleo Feminista. Infelizmente não puderam ir mais pessoas comigo. Qual é o estado? Foi no Rio de Janeiro, foi no começo desse ano, foi promovido pela Uni. Super bacana. O EME, o que significa? A sigla do EME eu não... Encontro de Mulheres Estudantes, isso mesmo, foi o 7º Encontro de Mulheres Estudantes. E, sim, meninas do Brasil inteiro, com diversas linhas de feminismo diferentes, assim, foi um encontro super enriquecedor e super bacana. A gente fez uma prévia dele na universidade também nesse ano. Então, a gente já tem algumas coisas feitas desde a criação do Núcleo Feminista e até agora, e a gente está cada vez mais se organizando para promover mais debates, mais intervenções com os alunos, oficinas, rodas de conversa. Bem legal, gurias. Meus parabéns, estão bem engajadas. Quer complementar? Não, as redes... O Snap é Núcleo Feminista. @Núcleo Feminista, nosso Snapchat, isso mesmo. Nosso Instagram é Núcleo Feminista FADERGS. E o Facebook é? Núcleo Feminista da FADERGS também. Eu sei que o atalho do navegador é N Feminista FADERGS, mas digita Núcleo Feminista que eu acho que aparece. E a página do LGBT é Núcleo LGBTI da FADERGS. E é isso. Acho que é isso, assim, e estamos sempre produzindo coisas novas, e agora com o Núcleo LGBTI também, acho que a Vitória também vai produzir novas oficinas, palestras, debates,
estar sempre integrado e junto nesses diálogos até para se fortalecer. E não precisa também ser da faculdade para seguir essas redes, porque não é só coisa da faculdade, a gente coloca conteúdo também. Essas palestras, esses diálogos, eles são abertos. Não é só para pessoas da instituição. Então, acaba sendo conteúdo, né? Certo. Bom, então, vou dar os informes aqui. Esse mês, que é o mês de maio, a gente vai ter, dia 12 de junho, um almoço aqui no... Almoço, janta? Um galeto aqui no Espaço de Cultura lá em Integração, no dia 12, para os namorados, mas podem chegar, é aberto. Aqui no Ponto de Cultura, nós temos uma biblioteca, bem interessante, a gente está com uma campanha, Amigos da Biblioteca, Ponto de Cultura lá em Integração, maravilhosa, nós temos vários títulos. Também, esse mês, também acho que o pessoal da CIRC, que é a banda... Contestação, Intervenção e Resistência Cultural. Isso, é uma banda, não só uma banda, eles são ativistas culturais, né, ativistas políticos, acho que vão se integrar aqui no Ponto de Cultura, que uma vez por mês eles fazem uma discussão, né. Eles fazem cursos também, né, tem o pessoal que também se relaciona com a CIFI, que é o Espaço de Estudo Frederic Engels, que eles fazem também estudo com uma periodicidade mensal, né? Do Marx Engels, e fazem uns cursos bastante a sério, assim, então a carência de espaço para se reunir, para fazer um curso, né, então está resolvida. Lá em Integração, quem quiser fazer cursos, vem aqui, dá alguma contribuição para o espaço, ver também o que o espaço está precisando, porque a gente sabe que também existe uma carência de espaços, né, na cidade, para quem quer fazer alguma atividade. Quem está na universidade se remedeia um pouquinho, mas quem está fora dela, às vezes, a gente vê que a coisa fica mais complicada. Mais alguma coisa? E, sim, acho que só antecipando, mas daí no próximo programa a gente fala novamente, que agora em junho a gente vai ter uma capacitação do RLI, né, vamos ter uma palestra. Sim, sobre história, né? Na verdade, a gente vai trabalhar um pouco o que é a nossa concepção de história, quais são os elementos que a gente usa para entender a conjuntura e a evolução da história, né? Que eles não são simples do ponto de vista assim, de que a história ela é só econômica ou que a história ela é só dos sujeitos, né? A história ela é uma complexidade, né? Da própria luta de classes, com a própria luta, a questão de gênero, a própria questão das formas de se organizar a reprodução humana, que a gente pensa que a família monogâmica é uma coisa natural da humanidade, na verdade não é, né? Ela é um desdobramento, né? E como essa monogamia se organizou e como ela se estruturou e o que ela representava na sociedade se alterou muito, né? Em 200 anos a gente viu que o casamento passou por 4 revoluções em 200 anos, né? Então, a gente está num período em que a gente precisa entender um pouquinho mais da onde que vem, né, estruturalmente as opressões, e esse curso vai trabalhar um pouco isso, né? Quais são as estruturas que geram essa opressão, que ela é sistêmica, que ela é tão difícil de superar, que ela não está só na cabeça das pessoas, né? Ela está institucionalizada, que ela está organizada no mercado, que ela está organizada na propriedade, que ela está organizada em tudo, né? Então, a gente tem mais um Momento Mulher, que como a gente já falou nos programas, a gente vai trazer uma mulher do século passado, do século atual, da história antiga, da história média. A gente vai resgatar nomes que talvez vocês não conheçam. E no início da história do feminismo, que eu falei na Berta Lutz. Esse nome não é muito conhecido, mas ela foi uma grande líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Ela se formou em zoologia, é a profissão dela, né? Berta Maria Júlia Lutz. E ela se empenhou pela aprovação da legislação do direito das mulheres de votar e serem votadas. Ela nasceu em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1894, na viradinha do século, filha de uma enfermeira e do cientista, que eu acho que é mais conhecido que o Adolf Lutz, a filha do Adolf Lutz, né? Berta foi educada na Europa, formou-se em biologia pela Sorbonne e tomou contato lá com a campanha sufragista inglesa. Ela voltou ao Brasil em 1918
e passou no concurso público e se tornou bióloga do Museu Nacional, sendo a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro. Então, ao lado de outras pioneiras, ela se empenhou na luta pelo voto feminino e em 1919 ela criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, FBPF. Candidata, ela foi em 1933, né, pelo Partido Autonomista, existiu esse partido, no Distrito Federal, mas ela não conseguiu se eleger, depois ela pegou uma suplência, assumiu em 1936. E a atuação parlamentar dela foi sempre marcada pela mudança na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor, visando a questão da igualdade salarial, a licença de 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, então, na época de 13 horas diárias. Né? O regime do Estado Novo, em 1937, o fechamento das casas legislativas, Berta continuou ocupando o cargo público lá no Museu Nacional, que se aposentou em 1964. No ano de 75, o Ano Internacional da Mulher, estabelecido pela ONU, Berta foi convidada pelo governo brasileiro a integrar uma delegação no país do primeiro Congresso Internacional da Mulher realizado no México. Foi seu último ato público, então, em defesa da condição feminina. Ela faleceu no dia 16 de setembro de 1976, aos 84 anos. Então, uma mulher que pegou ali um finalzinho do século passado com o nosso... Não, do século retrasado com o século passado. Aqui com o nosso século ainda, né? Então, aqui também tem mais algumas coisas. Ela integrou a Assembleia Geral das Ligas das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos. Deixa eu ver mais. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Ela discutiu temas relacionados à proteção do trabalho da mulher, fundou a União Universitária Feminina, a Liga Eleitoral Independente, a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas. Então é isso, gente. A gente fica terminando o programa aqui. Na quarta-feira a gente volta. E muito obrigado. Tchau. Vamos dar um tchau coletivo. Tchau.